Meu nome é Fábio Portela Lopes de Almeida, sou assessor judiciário no Tribunal Superior do Trabalho, aqui em Brasília, e fiz meu doutorado na Universidade de Brasília, onde também tenho dois mestrados, um em Direito e um em Filosofia. É, eu iniciei meu doutorado em 2012, sob orientação dos professores Marcelo Neves, que foi o orientador principal, e Paulo Abrantes, do Departamento de Filosofia. Eu optei por ter um co-orientador, porque o objeto da minha tese era bastante interdisciplinar, como vocês vão ter oportunidade de conferir daqui a pouquinho, quando eu falar um pouquinho melhor sobre a tese. E por conta disso, por conta de eu tratar bastante de filosofia da biologia, matéria em que o professor Paulo Abrantes é um notório especialista, eu decidi contar com o apoio de sua co-orientação. Eu fiz doutorando da Universidade de Brasília entre os anos de 2012 e 2016, quando defendi a minha tese, e estou em fase de publicação do material pela editora Nomos, na Alemanha. O título da minha tese é Constitution: The Evolution of a Societal Structure. Eu preferi escrever a tese em inglês justamente para ter oportunidade de dialogar com um público um pouco mais amplo que o brasileiro, considerando que a temática da minha tese é mais próxima de temas que estão sendo discutidos nos Estados Unidos e na Europa. Bom, o problema principal da tese é o seguinte: como explicar a origem e a evolução do constitucionalismo a partir de uma perspectiva darwinista? Na teoria biológica, um problema muito comum diz respeito à sociabilidade humana. Por quê? Porque na natureza, basicamente, existem dois princípios básicos a partir dos quais os organismos cooperam entre si e que foram bastante explicados pela sociobiologia, que dizem respeito à seleção de parentesco, que é a ideia de que um indivíduo coopera com o outro porque eles têm uma carga genética muito similar, e o outro que é o altruísmo recíproco, que diz respeito ao fato de que um organismo coopera com o outro porque em algum momento no futuro ele vai ter uma expectativa genuína. Claro que eu não estou falando aqui em termos psicológicos, mas em termos biológicos, de que o, ele vai ser ajudado no futuro por aquele quem ele ajudou no passado. Então existem vários estudos em teoria dos jogos que mostram que esses dois princípios realmente têm uma certa validade formal e empírica, na medida em que tem explicado bastante certos fenômenos na natureza, mas eles sustentam ou uma sociedade relativamente complexa, composta com infinitude de indivíduos, como é o caso das abelhas e das formigas, por exemplo, mas, por outro lado, isso só acontece se houver uma grande carga de compartilhamento genético entre os indivíduos. No caso das abelhas, por exemplo, uma abelha compartilha com outra cerca de 66% da sua carga genética. Ao passo que, entre humanos, esse compartilhamento, o número de genes que são iguais entre um indivíduo e outro é muito mais diverso, ou seja, um nível de compartilhamento muito inferior a esse. Por outro lado, o altruísmo recíproco é incapaz de sustentar uma comunidade muito grande, composta por mais de 80, 90 indivíduos, porque depende de uma capacidade muito sofisticada de memória. E na minha tese eu propus a seguinte hipótese: que a Constituição, a ideia de constitucionalismo, ela foi essencial para sustentar o nível de cooperação que nós vemos em sociedades humanas e o nível de sofisticação social que nós enxergamos nela. Por quê? Porque nas sociedades humanas nós temos, principalmente aquelas que vivem sob o Estado democrático de direito, nós temos a possibilidade de ver um amplo sistema de cooperação que é coordenada por instituições complexas que não são baseadas na homogeneidade de valores aceitos pelos indivíduos daquela sociedade. Aí vocês podem até me perguntar, ok, mas a história humana mostra que sociedades pré-modernas, sociedades que evoluíram até os últimos até 1500 anos,
até o século XVI, XVII, eram capazes de sustentar uma sociedade composta por milhões de indivíduos, e aí a gente tem o caso do Império Romano, ou mesmo das civilizações indiana e chinesa, que mostram isso, sem o constitucionalismo, ou seja, essas civilizações puderam sustentar um sistema relativamente estável de sociedade sem que elas se apoiassem sobre uma estrutura constitucional com previsão de direitos e garantias fundamentais. Por que eu estou falando de constitucionalismo como um requisito para a sociabilidade em sociedades complexas como as contemporâneas? Então, no meu caso, a hipótese é de que o constitucionalismo se tornou essencial, uma estrutura institucional essencial, no momento em que a evolução cultural e social assumiu uma autopoiese e uma sofisticação tamanhas que a premissa básica da homogeneidade cultural não passou mais a ser uma premissa a ser tomada como um ponto de partida da vida em sociedade. Ou seja, a partir ali do século XV, XVI, XVII, as sociedades humanas passaram a se apoiar em uma premissa muito mais pluralista, onde não era possível assumir que todos os indivíduos daquela sociedade compartilhavam uma mesma religião ou mesmo uma mesma moralidade. Então, a partir de uma visão da evolução que compartilha aí pressupostos teóricos de Luhmann, Peter Godfrey Smith, Richardson e Boyd, que trabalham a ideia da coevolução entre genética e cultura, eu passei a investigar como que ocorreria o entrelaçamento entre a premissa psicológica de que existe uma arquitetura psicológica dada a nós, seres humanos, por processos de seleção natural e outras forças evolutivas, que se acopla a certas premissas culturais e a certas premissas sociais e o que eu chamo de premissas societais, que dizem respeito à própria estrutura social da coordenação entre os vários sistemas sociais. Apoiado nessa visão evolutiva, eu cheguei a alguns resultados interessantes, que dizem respeito ao modo como o constitucionalismo se apoia em um certo igualitarismo que é favorecido pela estrutura inata da nossa psicologia. E aí eu cito em reforço a teoria do Chomsky, a teoria linguística de Noam Chomsky, a respeito do modo como a forma com que nós, seres humanos, aprendemos a linguagem é lastreada em princípios inatos que se acoplam a certos parâmetros que são culturalmente dados. E a partir daí eu apoiei a tese de que a nossa percepção moral, a nossa cognição moral e normativa também se apoia na mesma disjunção entre princípios inatos de uma certa moralidade, que é apoiada nos princípios sociobiológicos da seleção de parentesco e do altruísmo recíproco, mas também princípios que nos foram dados ao longo dos últimos 2 milhões de anos, quando os seres humanos passaram de um horizonte compartilhado com outros primatas, como gorilas, bonobos e chimpanzés, para uma vida social muito mais rica, como a das sociedades do Pleistoceno. E aí, eu partindo da tese de Richardson e Boyd, eu construo a tese de que esses instintos que foram desenvolvidos nos últimos 2 milhões de anos, em que incluem aí uma percepção moral baseada em uma vida cultural compartilhada e relativamente homogênea, eles se acoplam ao constitucionalismo a partir de uma premissa básica, que é o igualitarismo e o respeito aos direitos fundamentais. Então, a religião e a moralidade, aí eu caminho com Luhmann, com Habermas, com o professor Marcelo Neves, a partir da tese de que as sociedades contemporâneas são apoiadas num compartilhamento comum que não diz respeito mais a um compartilhamento cultural de valores, e sim a uma estrutura institucional que, contudo, se apoia em uma determinada psicologia moral, que é essa que evoluiu nos últimos 2 milhões de anos e que se encaixa na perspectiva do constitucionalismo não apenas em termos de sua estrutura institucional, mas também em sua estrutura simbólica, porque o símbolo que o constitucionalismo traz de igualdade, de respeito
as instituições democráticas de eleição de membros, ela se apoia em toda uma psicologia que é voltada à contraposição do autoritarismo. É claro que ao longo da história humana existiram muitas estruturas que foram relativamente bem-sucedidas e que foram extremamente autoritárias e autárquicas, mas a nossa raiz da convivência social no Pleistoceno, principalmente dos últimos 2 milhões de anos, ela gerou uma psicologia altamente igualitária, em que ela não tolera, ou tende a não tolerar, arroubos de autoritarismo em espaços pequenos. É claro que o autoritarismo pode ser mantido por uma estrutura institucional opressora, mas, e aí eu trago a tese do antropólogo Christopher Bowen, mas isso só ocorre a um custo psicológico muito grande de opressão do indivíduo em face do Estado e de estruturas autoritárias, ou seja, sociedades estabilizadas em torno de uma estrutura política autocrática só se mantêm estáveis por conta da opressão imanente a esses sistemas, que se perpetua justamente pela opressão militarizada. Mas um sistema como o inaugurado pelo constitucionalismo é muito mais compatível com a legitimação proporcionada por esses fatores psicológicos, na medida em que ela se acomoda perfeitamente a essa estrutura igualitária que compartilhamos com nossos ancestrais. Além disso, o constitucionalismo se torna uma estrutura fundamental para esse contexto mais complexo da modernidade, porque ele também estrutura a própria forma da diferenciação social, na medida em que ele protege os diferentes sistemas sociais normativamente contra tentativas de corrupção sistêmica, eventualmente decorrentes da expansão desenfreada de outros sistemas sociais, de que o exemplo mais forte talvez seja o da economia. Bom, basicamente esse é o argumento central da minha tese. Eu entendo que a contribuição dela para a área da sociologia do direito, para a filosofia do direito, diz respeito ao caráter inovador de tentar incorporar elementos da filosofia da biologia, da antropologia, da economia, da psicologia comportamental, entre tantas outras áreas que eu busquei integrar, e que espero ter proporcionado uma teoria a respeito da evolução do constitucionalismo que se torna compatível não apenas com outras teorias jurídicas, mas também com diversas outras teorias sociais, proporcionando aquilo que o teórico Edward O. Wilson chamou de consciência, isso é, a integração possível entre as várias ciências da natureza e ciências sociais. A minha tese, apesar de estar disponível em meio eletrônico, vocês podem fazer uma busca pelo Google ou pelo banco de teses e dissertações da CAPES, que vocês encontrarão um texto integral, será publicada ao longo dos próximos meses pela editora Nomos, mas de qualquer maneira o núcleo central do texto pode ser encontrado gratuitamente disponível no banco de teses e dissertações da CAPES e também na biblioteca da Universidade de Brasília.